Saudações, meu nome é Pedro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, como vocês já viram, eu vou falar sobre o Príncipe Felipe, o Duque de Edimburgo. Ele foi o Duque de Edimburgo. Ele faleceu, então nós falamos dele no passado. Ele foi o consorte com... Antes, nossa, quase que eu esqueço. Deixa o like, inscreve no canal, assinale o sininho da notificação. Beleza? Vamos lá. O reinado dele, assim como o da esposa, que tá aparecendo aqui, um dos lados, não sei qual é, foi o mais longo da história. Foi o consorte que mais tempo reinou na Inglaterra. No Reino Unido, na verdade, na Grã-Bretanha. Foram 68 anos, 69. E ele reinou de 6 de fevereiro de 1952 até 9 de abril de 2021, foi o dia que ele faleceu. A predecessora, o que é predecessora? A antecessora dele foi a rainha-mãe, Isabel Bons-Lyon, que foi a mãe da rainha Elizabeth, que era casada com Jorge VI. Como eu já falei, ele era casado, né? Já até dei o próximo tópico, que ele era casado com a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, que tá aparecendo nos cards, como eu já falei. Fruto desse casamento foram 4 filhos: o príncipe Charles, o príncipe de Gales, a princesa Anne, a princesa real, o príncipe Andrew, o duque de York, e o príncipe Edward, o conde de Wessex. No vídeo da rainha Elizabeth mesmo, que tá aparecendo nos cards, como eu já falei, eu explico a cada título. Mas aqui nesse vídeo aqui eu vou focar mais no príncipe Edward, que é o conde de Wessex, que é o herdeiro dele, né? Agora que ele morreu, provavelmente quando a rainha Elizabeth partir dessa pra melhor, ele vai assumir o título de Duque de Edimburgo. Eu já falei no vídeo da rainha Elizabeth, mas as casas dele eram Gluskenberg e Battenberg, antes da abdicação. Depois que ele abdicou de todos os títulos, foi a Mountbatten, a casa do Lord Mountbatten. O nome completo dele era Philip Mountbatten. E ele nasceu dia 10 de junho de 1921 em Corfu, na Grécia. E morreu no dia 9 de abril de 2021, aos 99 anos, em Windsor, na Inglaterra. Os pais dele, ele foi fruto, né, do casamento entre o príncipe André, da Grécia, e a princesa Alice de Battenberg, também da Grécia, ambos da Grécia. A princesa Alice de Battenberg era avó da rainha Vitória. Então eu não falei isso no vídeo da rainha Elizabeth, mas eles eram primos. Tanto ele, tanto ela eram tataranetos da rainha Vitória. A descendência deles é a mesma, eles eram primos, eu acho que de 4º grau, se não me engano. A parte que eu mais adoro, eu já falei no vídeo da rainha Elizabeth, que eu gosto muito dessa parte, que é os títulos e os estilos. São vídeos, essas partes são muito legais, que mostra a parte que eu posso mais falar sobre as partes da vida dele. Eu amo muito mesmo. E aí aqui a gente linka as datas. É muito legal. Eu gosto muito dos títulos e estilos, né? E antes de eu ir pra essa parte, se inscreve no canal, deixa seu like, assina o sininho da notificação. Assista o vídeo da rainha Elizabeth, que tá muito legal. Tá bem legal mesmo. E compartilhe esse vídeo. E etc e tal. Esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior. Mas assinale o sininho, que essa parte aqui eu gosto pra caramba. Como já foi dito, ele nasceu em 10 de junho de 1921. Do dia que ele nasceu até 28 de fevereiro de 1947, ele era Sua Alteza Real Príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca. Pausa, deixa eu falar uma coisa. Esqueci, na verdade. Ele viu a monarquia da família dele sucumbir. Por quê? A monarquia, a monarquia da Grécia, da onde ele morava,
foi abolida quando ele era, tipo, tinha uns 3 anos. E ele teve que sair de lá fugido. Então, tipo, tudo que ele fazia em prol da monarquia britânica era visando não a queda. Ele trouxe a Inglaterra, a monarquia britânica do século XIX, das tradições do século XIX, para o século XX. E do século XX ele trouxe a monarquia para o século XXI. Ele foi como se fosse a princesa Diana da época dele. Ele que fez a coroação ser televisionada e etc e tal. O casamento dele foi meio que uma coisa diferente, etc. Mas principalmente em prol da coroação, ele fez, né? Ele foi o primeiro homem, ele foi a primeira pessoa a se ajoelhar perante a nova soberana do Reino Unido, a esposa. Inclusive tem uma conversa que até aparece no T-Crawl, eu não tenho certeza se é verdade ou se é mentira, que falam que ele falou: eu não vou me ajoelhar para minha esposa. Aí ela fala: você não vai estar se ajoelhando para sua esposa, você vai estar se ajoelhando para a sua soberana, a rainha do Reino Unido. Entendeu? Então, ele estava junto com ela na morte do pai dela. E ele era muito ligado, né? Ele abdicou. Você vê que ele gostava tanto, mas tanto dela, que ele abdica de tudo da vida dele para casar com ela. Ele abdica dos títulos britânicos, dos títulos gregos e dinamarqueses. Ele abdica dos nomes. Ele vira um. Tem até uma brincadeira. Ele vira um alemão despatriado. E você vê que ele abdicou de tantas coisas. Até da Marinha Real ele abdica por causa dela. Quando o pai dela morre, ele tava pra assumir na verdade, ele tava pra assumir um navio. Aí o pai dela fica doente e ela tem que ir pra coisa. Eles atrasam o navio para dar tempo dele. Não atrasam, eles mudam a data do navio pra ele poder. Pra ele poder comandar esse navio. E aí, com a morte do pai dela, ela se tornando a rainha, ele não pôde fazer isso. Então, tipo, muita gente fala: ai, nossa, ele foi obrigado a casar com ela. Não, ele não foi obrigado. Ele casou por amor mesmo. Porque abdicar de tudo da vida pra casar com uma princesa não é... Quer dizer, é muito, né? Eu abdicaria de tudo pra casar com uma princesa. Mas a vida dele foi toda ferrada por causa dela. E mesmo assim ele estava firme e forte junto com ela até o final. Ele morreu junto com ela, né? Ele estava até o dia 9 de abril. Eles manteram-se juntos, um elo firme na luta contra tudo e todos. Qualquer coisa que vinha, ele ajudava ela a conter. Até mesmo, ele, durante alguns anos, ele teve o título dele, citava ele e o Charles, por exemplo. O Charles tinha um título, mesmo tendo 8 anos, o Charles tinha um título maior do que o dele. O Charles era príncipe e ele era duque. Ele era Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo. Que eu vou falar isso aqui daqui a pouco. E aí depois ela concedeu o título para ele de príncipe. Então vamos ver os títulos. Como eu já falei, mas eu vou repetir. 10 de junho de 1921 a 28 de fevereiro de 1947. Ele foi Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca. Do dia 28 de fevereiro de 1947 ao dia 19 de fevereiro de dia 19 de novembro de 1947, ele foi o Tenente Philip Mountbatten. Que aí, 28 de fevereiro, esse ano posso estar muito enganado, mas é quando ele abdica de tudo. E aí no dia 19 de novembro ele é consagrado Duque de Edimburgo, que é um dia antes do casamento deles, por sinal. Inclusive, se você for ver, você vê lá no vídeo da rainha, eles casaram no dia 20 de novembro, que eu vou falar aqui agora. Do dia 18 de novembro de 1947 ao dia 20 de novembro
dia 19 de novembro de 1947 ao dia 20 de novembro de 1947, ele foi Sua Alteza Real Sir Philip Mountbatten, que aí ele é condecorado com a Ordem da Charreteira. Então ele vira Sir Philip, ele vira um cavaleiro. Aí no dia do casamento dele, dia 20 de novembro de 1947 até o dia 22 de fevereiro de 1957, ele é Sua Alteza Real o Duque de Edimburgo. 22 de fevereiro de 1947 é quando ela, ou seja, um ano e alguns dias depois, né, um ano, até antes da, não, minto, um ano não, ela 52, bastante tempo depois, né, eu fiz uma conta aqui errada, bastante tempo depois que ela é coroada e que ela vira rainha, né, ela dá o título pra ele de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo. Aí ele vira príncipe, e aí o título dele é elevado. E aí esse título vai do dia 22 de fevereiro de 1957 até a morte dele, 9 de abril de 2021, que é o falecimento dele. Eu falei, né, da morte, eu falei da troca de forças e eu falei da abdicação. A abdicação foi para poder casar com ela, porque como ele era homem, ela sairia como se ela sairia da linhagem dela para ir para a linhagem dele. Então ela abdicou, ele abdicou por ela. Depois ele abdica da Marinha Real para a Força Aérea Britânica, onde ele era marechal. E ele abdica do sobrenome dele, como eu já falei, o Mountbatten. Por exemplo, Charles e a Anne não tem o Mountbatten. Como eu falei no vídeo da Rainha Elizabeth, ele não tem. Aí depois ela funda Windsor Mountbatten, que até muitos descendentes têm, mesmo a Ascensão não tem. Ela decreta que a partir de tal dia, não sei o que, não sei o que. Agora não me lembro. Bom, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, assinale o sininho, compartilha. Obrigado e tchau!